Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Goleiro Total. Teve uma pausa aí, né, Fred? Agora estamos voltando aí com o nosso episódio 14, com uma pessoa especial. Conversei com o Fred e falei com ele, poxa, cara, chamar essa pessoa porque é um cara que eu admiro muito. Quando eu comecei, era uma das referências ali, vendo ele trabalhar no profissional e tudo, e toda a sua trajetória na carreira. E cara, Hugão, Hugo Rodrigues aqui com a gente hoje. Obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que é corrido, tem trabalho, tem família, tem tudo. Então, satisfação enorme, cara, te receber aqui hoje. Tivemos aquela pausinha aí para a Copa do Mundo, né? Tava todo mundo na correria. O Felipe teve mais um herdeiro aí. O cara tá bem, né? Quando a conta bancária tá boa, pode só adicionar os herdeiros, fica tranquilo. Mas desde já agradecer o Hugo aí pelo tempo dele, por poder compartilhar. Tenho certeza que quem ficar aqui nos escutando, nos assistindo, vai aprender muito. O Hugo tem uma trajetória muito legal, muito bacana e vai agregar muito aí pro treinador de goleiro, o goleiro também que quer entender mais um pouquinho dos bastidores, né, do treinador de goleiro. E eu conheci o Hugo lá na época ele estava no Cruzeiro, né? E eu fui com o Cruzeiro Internacional lá na Toca, não tive o prazer de conversar com o Hugo lá na época. Hoje em dia, com a internet, né, a gente se conhece há muito tempo, mas a gente se viu duas vezes na vida, foi muito, mas tem essa parte boa aí da internet. Então, seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado aí mais uma vez e vamos dar sequência aí. Eu que agradeço, Fred, agradeço, Filipão, pelo convite, né? Eu fico de verdade, assim, grato pelo respeito com o meu trabalho, é, pelo carinho, assim, né, com a minha pessoa que vocês têm. Estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. Quero salientar de antemão, assim, que é um trabalho que eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu acho que devíamos ter mais sobre goleiro, assim, na internet, e é muito bacana, mesmo que de longe estamos sempre acompanhando. E Filipão, é uma honra, cara, particular, a gente que teve oportunidade de estar junto, a gente que é quase de cidades co-irmãs ali em Minas Gerais, Uhum. né? Eu sou de Moriaé, Felipe é de Cataguases. Tivemos um período junto ali no Nacional de Moriaé, quando eu estava no profissional, ele no 20, me auxiliando. Mesmo que um período curto de tempo, se eu não me engano, naquela ocasião eu saí para o Tupi, né? Fiz a Exato, pré-temporada e é. saí. Eu não me recordo muito bem. Tivemos a oportunidade de fazer a segunda licença lá da CBF também, em A gente 2016, É. não junto. lembro, né? A Granja. Então, assim, cara, uma satisfação imensa poder falar um pouquinho sobre o goleiro, falar um pouquinho da minha trajetória, né? E, assim, vai ser uma noite bem legal, assim, um papo bem legal, uma resenha maneira, assim, sobre o goleiro, que é uma coisa que sempre dá prazer da gente falar, né? Exato. Show de bola, Gon. Já pegando esse gancho, então, cara, fala um pouquinho como foi essa transição sua, né? Se você realmente jogava como goleiro ou não, como foi essa transição sua para como jogador, como goleiro, para treinador de goleiro, esse processo aí da sua vida. Então, cara, eu costumo falar assim que eu tenho PhD em sofrimento no futebol. E a galera que me conhece dá nada. O que acontece assim? Eu fui atleta profissional, fui goleiro. Eu parei com meus 23 para 24 anos. Eu sou treinador de goleiro desde 2015. Acho que está fazendo 12 anos de carreira como treinador. Desde que me entendo como gente, né? Fui goleiro, saí de mulher muito cedo, me aventurei no Rio de Janeiro, joguei em alguns clubes, não poucos, em alguns clubes de pequeno porte. A grande realidade do futebol, né? O futebol verdadeiro, né? A essência. Eu tenho um amigo gaúcho que brinca o baixo clero. Então, assim, esse futebol que a gente não vê na televisão. Então, Exato. foi o futebol que eu vivi. Vivi por alguns anos da minha carreira, me profissionalizei, fiquei mais um tempinho aí batendo um pouquinho nessa dificuldade. Aquilo foi me cansando e eu já vislumbrava, assim, ter uma carreira diferente, sabe? Onde você, pô, cara, eu tô cansado de vir trabalhar, contrato de 3 meses, não receber, ou ia trabalhar, passava dificuldade, não conseguia jogar porque tinha aquelas regrinhas que até tem algumas competições que até hoje tem, que o goleiro eram 5 inscrições, aí o goleiro geralmente era mais velho, aí o cara ficava no banco. Essas coisas foram me desestimulando com o tempo. E paralelo a isso, eu comecei a estudar. Sempre fui um cara muito interessado por treinos. Eu tive o privilégio, assim, acho que Deus me privilegiou com grandes treinadores, mesmo em cenário. O meu último treinador de goleiro, que é um amigo pessoal, foi o Luizinho Passos, que hoje está lá fora.
Então a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Nacional, que era o Nacional de Nova Serrana, que foi em 2014, o último ano que eu trabalho. Então, assim, eu tive muitos professores de vida, assim, de uma escola de goleiro que contribuíram muito para o que eu sou hoje. Então, assim, eu sempre fui um cara muito curioso, eu fui pegando um pouco de cada um, fui formando minha ideia, fui acrescentando com estudo, sou um cara que busca me aperfeiçoar muito. Me considero um cara muito mais prático do que um profissional teórico, apesar de eu achar importantíssimo a teoria, a gente buscar se aperfeiçoar, buscar uma visão sistêmica do jogo como um todo, entender sobre o cenário, sobre os momentos e como o goleiro é inserido naquilo. Então, assim, basicamente é isso. Eu fui um goleiro e sou muito grato pelas experiências, mesmo que muitas delas experiências negativas, mas foram experiências muito ricas para minha vida, assim, e para o profissional que eu sou hoje. E aí, assim, é uma frase que eu sempre uso. Quando eu converso sobre futebol, às vezes brincando com meus goleiros, eu falo assim: nada me ensinou mais que ter sido goleiro. Nada. Então, assim, hoje, assim, talvez a convicção que eu tenho no meu trabalho, talvez não, com certeza, com propriedade, a convicção que eu tenho naquilo que eu faço, nas ideias que eu proponho aos meus goleiros, é muito pelo que eu vivi e senti na pele. Então, assim, eu fui um atleta e eu parei ali em 2014, paralelo a isso, como eu disse, fiz a faculdade de Educação Física, e aí venho me mutando sempre, buscando conhecimento, buscando agregar alguma coisa, os cursos que a CBF oferece, né? Essas licenças, e estamos aí hoje aí com 12 anos de estrada aí, buscando um lugarzinho ao sol ainda. Só pegando um gancho aqui, Fred. Certeza o Fred deve lembrar, Fred é de Minas também. Uma das histórias áureas assim, do Tupi, o Hugo era treinador de goleiro, cara. Um jogo que eu recordo sempre. Acho que foi contra o Cruzeiro, no Mineirão. E o Vilar, cara, pegou tudo, Fred. E o Hugo, que era o treinador de goleiro, fazendo um trabalho fenomenal lá com ele, cara. E até hoje eu recordo esse jogo, Hugão. Doideira. Eu Foi, lembro. foi 2018, Isso, a semifinal do Campeonato Mineiro. isso. A gente estava no Tupi de Juiz de Fora e na ocasião o Cruzeiro passou, né? Mas assim, individualmente, até coletivamente, até pela realidade de investimento, Uhum. é uma briga meio que não tem muita igualdade. A gente sabe que futebol é jogado, mas assim, individualmente sim, tivemos um ano muito bom. Assim, o Ricardo Vilar, que se tornou um amigo pessoal de vida, teve um ano assim de muito sucesso individual. Tem coisa que fica assim Uhum. guardada na memória, assim, sabe? E é legal você ter lembrado disso aí, que também é uma partida que eu tenho assim como uma boa lembrança assim dessa história, sabe? Show. Outro dia eu tava falando assim de partidas assim, né, que ficam na memória, e às vezes, infelizmente, as partidas ruins às vezes ficam mais marcantes do que as boas, né? Fala, não, tem tanta partida boa que o goleiro pegou um pênalti, que o goleiro fez uma partida, você perdeu, mas o goleiro foi perfeito ali no jogo, né, e tudo. E às vezes a gente fica sempre lembrando daquela vez, ah, perdemos um jogo aqui porque o zagueiro fez isso, o goleiro não tomou aquela decisão. Mas eu lembro desse jogo demais, velho. Lembro muito, muito bem desse jogo Cara, o aí. E fato depois, ano foi um ano que resumiu muito o que você falou. Às vezes, assim, o goleiro ele tem uma notoriedade na partida muito pelo contexto, a disparidade, às vezes, de enfrentamento. E aí é onde que se o cara tá muito preparado ali nos aspectos de performance, mentalmente forte, enfim, ele vai conseguir desempenhar bem o papel dele ali, né? E aí, nesse ano, a gente tivemos algumas dificuldades assim, do contexto coletivo e onde a gente era muito exigido. Então, por exemplo, assim, teve um jogo também que foi histórico, esse já foi na Série C, que ele faz contra o Cuiabá. O Cuiabá estava com um time assim, era avassalador, era um dream team para aquela série, assim, para aquela divisão. E ele faz 4 defesas seguidas, isso viralizou assim a nível Uhum. mundial, sabe? Ele Sei. fez 4 defesas, papapá, uma atrás da outra, assim, velocidade de reação, reincorporação, coisa assim maravilhosa. E no mesmo jogo ele pega um pênalti do Bruno Sávio, dá o rebote para frente e o Bruno dá no outro lado, ele gira e pega, sabe? Assim, foi uma partida Aham. assim para não esquecer, mas o resultado não contribuiu, porque acho que a gente perdeu de 2 ou 3-1 esse dia, mas bate muito nisso que você tá falando. e o pessoal às vezes não lembra, né? Porque o resultado não foi legal, mas se você vai, você, né, analisar a fundo a partir do goleiro, mesmo que às vezes ele tenha um erro no jogo, mas ele fez 9 defesas, defendeu um pênalti, aí todo mundo, pô, perdemos porque o goleiro tomou aquele gol. Eu falei, velho, se ele não tivesse salvado as outras 9, tinha ficado 10-0 o jogo. E às vezes
não é só torcedor, não, o pessoal envolvido no futebol, mas eles esquecem. Às vezes, se o momento ali do gol foi muito perto do final do jogo, principalmente, aí só fica marcado aquele lance. O resto que o cara fez durante o jogo não conta mais. Eu falo, gente, esse contexto seus aí tem que melhorar um pouquinho, né? É Então, bem isso. A dando bola tem que ser sequência mais. aqui. Fala de novo aí. É bem isso. Eu costumo falar que essa avaliação sobre a posição ela precisa ser mais criteriosa, ela tem que ser mais fundamentada, né? Fundamentada dentro dos 90 minutos, que às vezes, mesmo que ele tomou um gol ali, mas depois o jogo ficou empatado 2-2, ele fez uma defesa difícil, então a gente não perdeu de 3-2. Então, entendeu? As coisas que o Exatamente. pessoal não coloca assim as defesas, a gente chama de super save aqui, né? A super save no momento certo. Então, assim, às vezes, beleza, ele poderia ter sido melhor naquele primeiro gol ali, mas depois a gente empatou, ele fez uma defesa difícil, então ele mostrou um poder de reação muito grande, e às vezes o pessoal ele só fica marcado naquele lance por causa do gol, né, em si, né? Ou daquele passe que perdeu, aí eles E conseguiram recuperar a bola e isso perder e tomar o gol, né? é um item que eu costumo falar assim, são balizadores assim, comportamentais que nós, enquanto treinadores de goleiros, temos que. Óbvio que eu não tô falando que elogiando, defendendo uma falha ou um possível erro no jogo. Mas assim, como o goleiro se comporta após esse momento também, a gente Uhum. analisa com bons olhos. Pô, ele conseguiu ter um bom controle mental, ele fica, eu falo assim, o jogo interno, né? Que ela fica aquela briga, Uhum. caramba, errei logo no começo do jogo, preciso continuar firme aqui, concentrado, tenho que fazer meu papel. Então, assim, essa briga interna, assim, às vezes diferencia muito um goleiro do outro também. O poder Uhum. que ele tem de reação após um momento ruim individual na partida, sabe? Perfeito. Justamente. Então, é só aí depois foi o Ricardo, né, o Vilar, o goleiro, né? Só para complementar. Depois, então, só para falar, o Hugo chegou a trabalhar no Chipre com o Vilar também, né? Não é isso? E ele que foi o causador da minha ida, né? O Então, precursor tá vendo foi ele. que não acontece várias vezes, não, mas tem alguns goleiros, né, e alguns treinadores de goleiros que conseguiram ir, né, trabalhar principalmente fora do Brasil por causa do goleiro, o treinador de goleiro, ir junto com o goleiro, né? O caso do Gomes, eu acho, na época do PSV, que ele foi, ele levou o treinador de goleiro também na época, eu não lembro quem que era. Então, tem alguns. Eu fui para Tailândia praticamente por causa do Pedro também, que ele não queria ir por causa, a mãe dele não queria ir, porque se ele não tiver treinamento de goleiro lá, não vale a pena, né? Então, assim. A gente fazendo um bom trabalho, sendo, né, uma boa pessoa, um bom ser humano, consegue estar pegando essas oportunidades. Então, grande parte da carreira do Hugo, gente, foi baseada aí em âmbitos profissionais, que agora ele se encontra no Retrô, já teve aí na Aparecidense, né? Teve lá no Chipre, Ipatinga, Tupi e Nacional, o Nacional de Muré? É, né? É nacional, Isso, sim. Nacional de Muré. E na base o Hugo só trabalhou no Cruzeiro, né? Categoria de base, não é isso? Foi. Assim, de Na clube, verdade, às vezes de clube de expressão, vamos dizer assim, né? Às vezes trabalhou num foi. clube menor ali da cidade, mas, né? Não é que não conta, não, mas não tem as mesmas pressão, às vezes mesmo. o- é, É, mas não, mas é bem isso que você falou. Eu tive uma única experiência na base. Foi 2019, quando eu. Porque assim, ó, o resumo da história é o seguinte: eu paro de jogar em 2014. Paralelo a isso, eu já fazia faculdade, que é um programa do governo que eu nem sei se existe mais. A minha mãe assim, é uma pessoa assim que é maravilhosa na minha vida, sempre me apoiou e me apoia desde então. Assim, ela é a minha grande torcedora, assim, sabe? E minha mãe sabia assim dos meus medos, dos meus anseios. O Felipe conhece ela, ela adora o Felipe. Felipe ela em casa. E minha mãe via eu assim preocupado com o pós-futebol, ela já via eu cansado enquanto atleta ali e tal. E aí ela, quando eu fui jogar no Nacional, que o Nacional que eu trabalhei com o Luizinho Passos, que eu disse, éramos em três goleiros. Era o João Carlos, que está no Cuiabá hoje, era o Paulo Vitor, que trabalhou depois comigo em alguns clubes e estava no Mato Grosso esse ano, ainda joga, e eu. Esse nacional não era o de Muriaé, era o nacional de Nova Serrana, que foi de forma itinerante para Muriaé usar a estrutura que estava recém-feita. E aí ali a gente teve a oportunidade de jogar e, paralelo a isso, a minha mãe descobriu que o governo tinha esse programa e foi na faculdade lá, conversou, a minha mãe é desenrolada pra caramba, tinha conhecimento na cidade, e conversou. E na ocasião foi eu e Léo Medeiros. Léo Medeiros era um meia que jogou no Flamengo, jogou no Atlético Paranaense, um grande amigo, hoje é prefeito de Recreio. E aí ela foi eu e Léo. Começamos a faculdade lá em Muriaé, jogava em faculdade, o Léo acabou desistindo, nem sei se ele terminou, eu continuei depois disso. E quando eu paro,
Em 2015, salvo engano, eu já inicio no próprio Nacional de Muriaé como treinador da categoria profissional. Aí eu fico ali 15, 16, 17, que é onde realmente eu conheço o Felipe ali, 16 para 17, que a gente começa até a trabalhar junto. Fizemos a licença B da CBF junto. E ali a gente começa a criar um vínculo ali. Eu saio na pré-temporada, porque teve a proposta do Tupi, vou para lá no final de 2017, se eu não me engano. Eu não sou muito bom com datas. Aí fico Tupi, no profissional também. 18, 19 eu saio, vou pro Cruzeiro. E aí é a minha primeira experiência, primeira e única com base. Os outros contatos que eu tive com base, todos eles foram com relação a eu coordenar o departamento. Então, assim, eu sempre, desde 2015, eu alimento um documento. Então, assim, mesmo sem saber se algum dia eu ia utilizar, eu tinha isso como um sonho meu, um propósito meu. Eu acho que o meu grande propósito é desenvolver pessoas, independente de idade. Então, assim, desde 2015 eu alimentava um documento sem saber quando eu ia usar. Só que eu tinha aquilo comigo. Então eu sempre ia fazendo. Eu documentava aí por momentos do jogo, conteúdo físico, por categoria, ia estudando, ia fazendo aquilo ali, aquilo meio que assim, sem ter uma fundamentação, mas acontecendo. Então, às vezes eu chegava num clube que não me dava tudo que eu tenho hoje em questão estrutural e de mão de obra, mas eu tentava colocar em prática. Eu sempre tive um olhar para a base, sempre vi com bons olhos. Então, assim, os meus outros contatos com base, eu fiz um trabalho parecido no Nacional de Muriaé, fiz um trabalho parecido no Ipatinga, sempre foi assim, eu sendo treinador do profissional, mas coordenando o departamento de preparação de goleiros. E aí, 2019, eu saio do Cruzeiro, e eu vou para o Chipre, que é onde eu fico na temporada 2021, que foi mais ou menos na pandemia. Na verdade, foi 2019, eu saio do Cruzeiro, vou para o Ipatinga de novo. Chego no Ipatinga e, se eu não me recordo, era dia 15 de março. Estoura a pandemia no Brasil, para tudo, aquela loucura. Volto para Muriaé, ninguém podia trabalhar, os clubes tiveram que parar, salvo engano, mas era algo nesse sentido, não me lembro muito bem. Vou para Muriaé, chego em Muriaé, o Vilar me liga. Vilar me liga e fala assim, Hugo, ele é de Curitiba e a esposa dele, que na ocasião ela era namorada, ela é de Ubá, que é uma cidade próxima lá. E ele fala assim, cara, eu não posso ficar parado, eu preciso treinar. Se eu for para Ubá, na casa da minha namorada, você consegue me dar treino em Muriaé? Falei, faz o seguinte, pega sua mala, vem pra cá, você fica de segunda a sexta na casa da minha mãe, a gente fica junto, a gente trabalha, final de semana você vai pra casa da sua namorada, toda segunda você volta. Dito e feito. Aí eu vi lá, ficou um período comigo, trabalhando ali entre abril e junho, e ou um pouco menos que isso, e aí apareceu a oportunidade, vi lá tem dupla cidadania, apareceu a oportunidade dele pro Chipre. Chegou lá no Chipre, deu uns 15 dias, ele falou, meu, eu sinto falta da escola brasileira, muita falta. Ele falando comigo, sinto muita falta, eu sou um cara, ele me relatando. Eu externo isso porque eu tenho certeza que ele não vê problema nenhum em contar. Ele falou assim, eu preciso me sentir bem treinado tecnicamente, eu preciso me sentir, eu sou um goleiro que eu dependo disso. Para mentalmente eu conseguir desenvolver meu potencial, eu tenho que estar me sentindo bem tecnicamente. E o tipo de treino aqui, eu respeito o tipo de trabalho, mas o tipo de treino que tinha, que ele me relatou, ele não achava que ele se condicionava. Talvez pelo lastro, pelo aquilo que o cara acreditava, enfim. Aí ele falou assim, surgiu uma oportunidade de trazer alguém. Você viria? Falei, na hora. No Brasil não estava podendo trabalhar, eu não falava uma gota de inglês. What's your name? Muito mal. Falei, vamos embora. Aí o diretor me liga, o diretor era o Alessandro, ele era diretor do Apoel, que é um time lá do Chipre, e paralelo a isso eles pegaram um clube lá da segunda divisão, que era o apelido de Xilotimbo, mas é Podos Faricos ou Milos Xilotimbo. A língua local era grego e se falava como de praxe, acho que em todo canto do mundo, o inglês, né? Aí vai Hugo pra lá, meu. Cheguei lá, aí tinha o Vilar, né?
que era brasileiro, e tinha mais alguns brasileiros no time. Tinha o Canu, que jogou no Anderlecht, tinha Nelsinho, lateral esquerdo, que jogou no Curitiba, tinha Rafael Amorim, com uma história gigante em Portugal. Tinha alguns brasileiros, assim, que facilitou muito o processo. E aí eu tinha um goleiro que era um grego, era o Panayotis. O Panayotis já tinha jogado em Portugal há algum tempo, então ele falava português, na verdade ele falava 5 línguas, que me ajudou muito nesse processo. E tinha um goleiro cipriota. Posteriormente, chega um goleiro sérvio, que é o Milosavljevic Bojan. Ele, assim, hoje ele até tá no time da Bulgária, lá, acho que é o Lokomotiv, eu não sei como pronuncia o segundo nome, mas Lokomotiv da Bulgária, tá bem. E assim, cara, foi um aprendizado, assim, enorme para mim, porque eu, eu cresci muito no aspecto tático lá. Eu peguei um treinador quando eu fui lá, a comissão era alemã. Então era o Egbert Zimmermann. O Egbert é o cara que era scout do Wolfsburg, da Alemanha, na época que foi Grafite, que foi Josué, os brasileiros para lá, e ele é um apaixonado por brasileiro. E assim, eu aprendi muito, assim, sabe, com essa comissão, de ter um olhar mais sistêmico. Não que eu não tinha, mas assim, a forma de trabalhar era muito diferente. E com os goleiros, é que eu falo, né? A gente sai de casa para ensinar e aprender todo dia. É uma troca, assim, não é uma via de mão dupla. Então, assim, a gente aprende muito com diversidade de cultura, de forma de jogar. Então, assim, o Bojan foi um cara que me ensinou muito do ponto de vista comportamental, assim, da proatividade, de ser um cara que está sempre vivo, sem a bola, de um jogo de controle de espaço muito rico, sabe? Era algo assim que me chamou muita atenção. Porque até então, o que eu tinha de norteador nesse momento do jogo para um goleiro meu? Pô, se a linha tá alta, a gente automaticamente tem que compactar com a linha, então a gente vai viajar a linha. E ele vai estar atento para fazer coberturas. Basicamente, era isso que eu tinha de conhecimento e aplicabilidade no meu dia a dia. Só que ele me trouxe soluções diferentes no observar. Então, pô, eu vi que ele equilibrava muito quando a bola balançava num setor bem distal, ele balançava muito junto com a bola. Dependendo do que ele via de possibilidades ofensivas do adversário nesse monitoramento ofensivo, ele ia mais ou menos. Se tinha um cara muito aberto, se era só ele ia muito. Se tinha dois, um mais central, ele dividia um pouco, mas ele ainda balançava. Então, assim, eu fui crescendo muito com isso, e aí trocando uma ideia com ele, enfim. Então, assim, foi uma oportunidade assim, que o Vilar me proporcionou, que foi muito rica, e aí, voltando ao teor da pergunta ali, da nossa resenha, eu volto nessa história, eu volto para o Brasil, e aí eu volto 2021, ali para março, abril, não me recordo, mais ou menos, quando acaba a temporada, e aí eu vou para o Ipatinga. Foi 21, foi 21, 22, não me lembro. Aí a gente sobe o Ipatinga no módulo 2, eu vou para Aparecidense, e aí depois estou aqui. Tô no Retrô desde o final de 2024. Show de bola. Então, então já, como já destrinchou aí, né, as experiências profissionais dele, então, assim, como que você vê o aspecto, assim, qual o aspecto chave? Às vezes tem mais de um, né? Pode ter mais de um, né? É, para potencializar, né? E manter o goleiro sempre em mais alto nível, né? Você contou do Vilar que é muito importante o entendimento do cara. Pô, o cara estava acostumado com uma escola, chegou lá, tá uma escola diferente. Então ele falou, pô, eu tenho que me sentir bem na parte técnica aqui e tal. Aí hoje talvez você está trabalhando com uma geração de goleiros mais novas, não é falando que os goleiros mais velhos não querem, mas eu já tive a experiência também, igual você, de trabalhar com goleiros que queria não, eu tenho que fazer 10 bolinhas aqui todo o último treino, o Game Day minus one, ele tem que fazer 10 bolinhas aqui depois do treino, porque ele quer sentir que a pegada dele tá boa. Então, assim, umas coisas que é do goleiro, da psicológica do goleiro, quer sentir bem, e vou fazer, velho, não tem jeito. Então, assim, quais aspectos, né, tendo essa experiência já na base, de coordenando, de fazendo aí, montando aí o caderno metodológico aí, o que você vê de importante, de chave, assim, para manter o goleiro no mais alto nível? Cara, assim, eu sou muito da relação humana. Muito. Eu não acredito que anda separado o atleta do ser humano. Do cara que é o goleiro e o que ele é. Então, por exemplo, o Vilar é o Vilar goleiro e é o Vilar Vilar. No dia a dia, com a família dele. Eu acredito muito nisso. Então, assim, eu acredito que a grande sacada
Óbvio que depois disso vem coisas que são secundárias, não menos importantes, mas se você convencer o atleta a ser sua melhor versão. Esse é meu ponto de partida. Ponto. E aí, para que eu consiga fazer isso, eu preciso ser um cara preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, que independente do cenário, independente do contexto estrutural, nós somos, relacionamento de psicólogo mesmo com os caras. Não tem como. Você pode ter o melhor departamento de psicologia no clube, psiquiatria. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Hélio Fadel, que hoje é do Comitê Olímpico Brasileiro e está no Vasco, no futebol profissional do Vasco. Ele é um psiquiatra assim, que trabalhou comigo em Juiz de Fora, que é sensacional. Você pode ter todos esses aparatos, todos esses departamentos dentro de uma visão multidisciplinar ali e tal, mas o goleiro sempre vai ter uma troca com você. Sempre vai ter. Então, assim, eu acho que isso, você ter um conhecimento e um poder de convencimento de trazer o cara para a sua melhor versão. Isso envolve todos os aspectos. Então, por exemplo, se um cara teve uma história engraçada. O Paulo foi um goleiro que jogou comigo. Nós jogamos junto. E logo que eu tive meu primeiro trabalho como treinador de goleiro, ele foi ser o meu goleiro. Então a gente estava no módulo 2. O Paulo chega para mim na pré-temporada e eu vou começar a fazer uma anamnese com ele ali, né? De entender como que ele estava e papapá, e senta para a gente tentar traçar uma meta, porque eu acredito muito na individualidade, apesar do treino ser para todos, a gente tenta definir importâncias para cada um. Então eu chego pro Paulo e falo assim, cara, primeira coisa, vamos tentar mudar a nossa composição corporal. Eu acredito que você mais leve, falando de percentual de gordura mesmo, com um percentual mais baixo, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais rápido, você vai ficar mais leve, você vai ficar mais potente, você vai diretamente desenvolver melhor seu potencial. Vamos começar por aí? Aí ele falou assim para mim, assim, ele é um cara formado no Galo, ficou 8 anos lá. Chegou a subir profissional e tal. E ele falou assim, tem 7 anos que eu tô no Atlético Mineiro, meu percentual sempre foi esse. E ele tinha um percentual alto, assim, sabe? Para aquilo que eu acredito, assim, dentro de uma taxa geral que a gente trabalha. E aí eu falei assim, será que não é por isso que hoje você está sentado comigo era uma mesa de bar, a minha mesa lá no Nacional era uma mesinha de bar, e falei, será que não é por isso que você está sentado aqui comigo nessa mesa de bar? Será que se você não tivesse se cuidado, feito algo diferente, você não estaria lá ou numa situação melhor? É para o cara refletir. Então ele, porra, é mesmo. E aí ele mudou o perfil dele, né? O perfil físico, se sentiu mais leve, fez um grande ano comigo, se tornou ídolo lá do clube, tá seguindo a vida dele, a caminhada dele até hoje. É um cara que até hoje tem uma boa composição corporal. Então, assim, então eu acho que é sobre isso. E isso entre todos os aspectos. Então, às vezes você pega o goleiro, porque às vezes assim, é o seguinte assim, você vai refinar o cara que já possui uma identidade. Ele já tem uma identidade construída, na maioria das vezes no profissional. Ele já tem uma identidade. Identidade técnica, identidade tática, física. E assim, e aí você tenta, dentro desses pilares de performance, que eu chamo de são 4. Técnico, tático, físico e o psicológico ali, comportamental. Você evoluir o cara, melhorar o cara. Então tem goleiro aí que tem 30 anos, 35 anos, que vai fazer entrada e bota a palma da mão na bola. Né? Ele tem uma eficiência, mas em algum momento isso pode trazer algum problema para ele. Então a gente tenta criar meios para tentar ajudar aquele cara, solucionar problema. Isso eu estou falando assim de uma forma exemplificada assim de coisa. Pô, tem cara que às vezes nunca teve um controle de profundidade e vai jogar num modelo de jogo qual o meu hoje, a minha realidade. Sempre que possível, meu time marca alto. Isso gera o quê? Isso gera mais espaço nas costas da minha linha. Se eu tenho um goleiro que não tem capacidade tática de controlar, tática individual, de controlar a profundidade, está perto de onde as coisas vão acontecer, provavelmente ele vai ter problema. Então é da gente convencer ele a fazer algo novo. E isso já aconteceu aqui, né? Porque a gente trabalhou com goleiros aqui que não tiveram essa escola, que veio lá da nossa old school ali. Então, assim,
Então a gente tenta melhorar a versão dele. Então, assim, eu acho que é sobre isso. O final do contexto é sobre isso. É convencer o atleta a chegar na sua melhor versão. Show de bola, Gão. Pegando um pouco agora desse trabalho que você vem desenvolvendo no Retrô, comenta um pouco como é a sua gestão metodológica, o seu desenvolvimento com os goleiros, tanto como profissional, e comenta um pouco também todo esse trabalho que você vem ajudando na gestão com a base e com os treinadores de goleiros também da base do Retrô. Cara, a minha gestão, o meu método de trabalho é o seguinte: eu não enxergo o jogo separado do treino. Eu não enxergo o jogo separado do treino. Então eu trabalho por momentos do jogo. Então, básico, nada muito diferente. Então, assim, eu levo em consideração isso e a individualidade do atleta. Então, por exemplo, assim, eu defino meu trabalho por defesa de espaço aéreo, defesa de espaço que eu acabei de falar, controle de profundidade, que eu sou muito chato no jogo sem a bola, eu sou um cara extremamente prático, eu sou muito funcional, muito prático, mas eu sou muito metódico. Então, assim, eu acredito fielmente que um passo para trás, um passo para frente faz toda a diferença. Então, eu sou um cara que tem um trabalho muito em cima de ajustes táticos, muito em cima de ajuste comportamental. Então, assim, eu não acredito que um cara só compactar com a linha, por exemplo, num trabalho de defesa de espaço, que ele vai estar pronto para fazer cobertura. Então, eu gosto que esse cara esteja realmente pronto, muscularmente falando, aqui. Então, assim, Perfeito. basicamente é isso. Então, eu acredito num método de trabalho com uma visão sistêmica. Então, Uhum. eu procuro elaborar trabalhos, criar situações, problemas, onde o meu goleiro vai ter capacidade de desenvolver, de ter respostas para os problemas quando o jogo acontecer. Dentre isso que eu falo, eu não abandono a nossa essência. Eu acredito que somos a escola mais técnica do mundo. Isso é uma visão minha. Eu acredito que nós somos eficientes, que nós temos uma técnica limpa, que conseguimos fazer um jogo, por exemplo, quando o Vilar treinava no Chipre e tinha gente de fora assistindo o treino, os caras ficavam uau, uau, bravo, porque era diferente. Por exemplo, o É, Miroslav Lecic tinha um tipo de condição técnica que não era tão visualmente bonita. E a nossa é uma técnica plástica, é uma técnica bonita. Então, assim, eu não abro mão do nosso trabalho técnico. Então, assim, o primeiro momento do meu trabalho, ele se comunica com o momento principal. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma sessão de trabalho. Ah, eu tenho lá na minha programação lá que nós vamos fazer um trabalho de bloco baixo, independente do que o treinador queira, é um bloco baixo. Então, eu tento entender o que o meu goleiro vai fazer nesse momento. Pô, meu uhum. goleiro no bloco baixo, ele vai controlar a profundidade, tem possibilidade dele fazer coberturas curtas, tem possibilidade de ter situações de enfrentamento, tem possibilidade de ter chute de média distância, tem possibilidade. Então, eu crio uma situação, um problema dentro daquilo ali. O primeiro momento. Aí tem o conteúdo físico que a gente faz indoor na academia, que eu classifico a importância física daquele dia, daquele momento, e aí a gente faz um trabalho ali. Vamos para o campo. O primeiro momento, ele é uma parte técnica do que vai envolver aquela sessão específica principal depois. Então, assim, ali eu trabalho as técnicas que eu quero no dia, que eu acredito que sejam inerentes àquele trabalho, depois eu abro, crio uma situação, um problema, onde eu vou desenvolver o potencial do goleiro na questão de tomada de decisão, na questão das Perfeito. correções, enfim. Basicamente é isso. Sou um cara que defendo muito o estudo do adversário, trabalho muito em cima disso, mas muito, assim, muito. Então, assim, eu tenho um fiel escudeiro hoje comigo, que é o Elton, nosso analista, o chefe do departamento de análise do Retrô. O Elton me municia em período competitivo, eu trabalho, óbvio, que dentro de uma necessidade individual que algum goleiro venha a ter. Ah, pensamos aí que meu goleiro vem trazendo algum tipo de problema em algum momento do jogo, que eu preciso tentar melhorar aquilo nele, preciso estimular mais ele naquele momento, eu vou dar importância para isso, óbvio. Mas, por exemplo, eu não deixo de trabalhar a minha semana, o meu micro em cima do adversário. E a gente, como estava jogando a Série C, Série D, a gente tem um luxo de ter uma semana cheia, né? Então você consegue dividir muito bem isso dentro de um microciclo e você consegue equalizar isso, dividir bem
e aí eu trago todo o contexto de risco que o meu adversário pode trazer para o meu goleiro. Então, por exemplo, se eu vou pegar um time que joga muito baixo e tem uma transição ofensiva muito forte, muito agressiva, sei que tem muito ataque ao espaço, provavelmente o problema que ele vai me trazer seja o controle de profundidade. Então eu trabalho isso. É um time que tem umas bolas paradas que são bem agressivas, pode ter muita possibilidade de duelo aéreo, enfim, eu trabalho voltado em cima do adversário. Eu sou um cara que defendo muito o estudo do adversário, sou um cara que defendo muito a análise, trabalho muito em cima disso, assim, a análise não define o meu trabalho, mas ela ajuda ela me dá meios para tomar melhores decisões, sabe? E Perfeito. basicamente isso. Bom, não sei se eu consegui responder, não sei se eu Uhum. consegui responder assim a pergunta, assim, mas é mais ou menos isso, assim, sem muito segredo. Perfeito, Gal. Só uma outra coisinha. O foco hoje do Retrô é desenvolver esses goleiros para poder alimentar a primeira equipe, o time profissional, ou, no caso futuro, assim, ter alguma venda e tal O também. retrô, o retrô, eu não sei te falar com números, não sei te falar com números, Uhum. mas o retrô é o time que mais negocia jogador de base no Brasil hoje. Bacana, cara. Então, assim, é um trabalho, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas, assim, vocês estão convidadíssimos a vir aqui no clube de portas abertas, assim, para vocês conhecerem quando estiverem no Brasil. É um clube, assim, muito estruturado, uma estrutura física muito boa. É um clube que faz um trabalho maravilhoso com a base e, assim, é um clube que vislumbra trabalhar esses jogadores e colocar ele no mercado. Então, é um Bacana. clube que trabalha com essa negociação de atletas. Uhum. E assim, dentro como eu posso dizer assim, dentro da ideia do clube, é venda de atletas e também ter atletas oriundos da base na equipe principal. Bacana. Então, hoje também, o que faz parte do meu trabalho é isso, organizar e estruturar todo o departamento de Uhum. preparação de goleiros. Isso envolve o treinamento dos treinadores de goleiro, um alinhamento metodológico, e Uhum. assim, tem um lance muito bacana, que eu acho que é uma sacada assim, sensacional, que eu nunca tinha visto acontecer e aqui acontece, é que o nosso presidente, né, o proprietário do clube, ele é dono de uma faculdade assim, Ah, muito bacana. boa, maravilhosa aqui no Nordeste. E os profissionais da base são oriundos da faculdade. Então, Ah, assim, esses profissionais, eles vêm fazer estágio uhum. de todos os departamentos que vocês possam imaginar, dentista, psicologia, de todas as áreas. Então, eles vêm como estagiários e ali, eu não sei como são os critérios de contratação, mas os profissionais que têm um bom desenvolvimento naquele segmento, ele acaba a vir a ser um profissional do clube. Então, Bacana, assim, cara. um grande lance assim do nosso trabalho no departamento, no meu, no caso, é de também contribuir para a formação desses treinadores de goleiro. Uhum. Então, assim, isso faz parte. Às vezes você vê, às vezes eu divulgo alguma coisinha no meu Instagram ali, profissional, Uhum. a gente tendo reuniões, assim, é muito sobre isso, da gente, além do alinhamento metodológico, deles terem uma sequência de fazerem aquilo que se faz um profissional, em questão de intenção tática, em questão de modelo de jogo, aquilo que a gente acredita para o goleiro, é muito isso também, da gente tentar, com um pouco da experiência que a gente tem, contribuir para a formação desses profissionais, entendeu? É muito legal, cara. É um trabalho assim. Quando você conhece realmente a fundo, e por isso que eu convido vocês, assim, realmente é impressionante, sabe? É muito legal. Bacana. Que top, Bacana. né? Aqui também nosso time não é, o dono não é dono da faculdade, mas tem muito isso, assim, geralmente, chutar um número aqui, mas 50 a 40% dos estagiários que vêm, aqueles que se destacam quando abre uma vaga no futuro, o cara sempre coloca, ó, esse aqui foi estagiário aqui no clube em 2015, aí o cara volta para trabalhar em É 2026, legal isso, entendeu? Tipo cara. assim, muito legal, e Ó, a pessoa também já conheceu. para você ter uma noção, esse ano, da comissão do profissional, salvo engano, acho que só tinha eu, que não sou, formado dessa maneira, de sair da Unibra, que é a faculdade, de Uhum. ingressar no clube como estagiário
e me tornar efetivado contratado. Talvez eu e um diretor técnico. Uhum. Então, assim, muito legal. Que aí, e assim, são profissionais que o clube forma para o mercado, que já foram vários, que hoje estão em grandes clubes aí, e assim, que formam para o futebol, sabe? Então, assim, tem grandes profissionais que passaram aqui, que foram e hoje já estão em outros lugares, outros que continuam contribuindo aqui para o clube, sabe? Então, assim, é bem legal, assim, bem legal. Show, cara. Lugão, você comentou aí, né, da volta para o Brasil depois, né? Você trabalhou no Brasil, foi lá para o Chipre, voltou, você já deu uma pincelada na questão que você aprendeu, né, a parte tática lá, abriu os seus olhos, na verdade, né, trabalhando com treinadores de culturas diferentes, né, e tudo mais. É, o que que você vê assim de diferente em cada um das competências ali do goleiro assim no jogo lá do, né? Você falou que trabalhou com três tipos de nacionalidades diferentes lá no Chipre, aí você trabalhou em Minas Gerais, você trabalhou agora está no Nordeste, né? Trabalhou em Goiás também. Então assim, como que você vê assim essa diferença, né? E as competências assim dentro do modelo de jogo assim? Então, o que eu vi de diferente, assim, o que é a minha experiência falando do Chipre, assim, provavelmente, o que eu vi, assim, de diferente que me chamou a atenção foi basicamente no aspecto de tática individual. Eu achei um jogo mais proativo, um jogo mais agressivo. Eu vivi isso na pele lá. E, assim, do aspecto comportamental, esse jogo assim de estar vivo, sabe? Sem a bola, de ter comportamentos agressivos, de ser muito agressivo num jogo de enfrentamento 1 para 1, com técnicas que talvez a gente hoje trabalha, essa nova escola, os meninos vêm fazendo esse trabalho, vem desenvolvendo, mas que nós nunca trabalhamos na nossa essência, assim, culturalmente falando. Então, assim, isso foi um plus que eu vi de diferente deles. Sobre as diferentes, assim, competições, assim, lá era um jogo muito físico, era um jogo muito de muita bola parada, jogo a partir de segunda bola e briga e resolvido em bola parada, era muito isso assim. O Vilar teve até um pouco de dificuldade, porque era sempre um jogo de área muito povoada, que era um jogo que pedia, assim, às vezes uma competência física, assim, de um arrojo para duelo aéreo, de uma Uhum. agressividade, que ele era um cara que sempre foi um cara muito técnico, que se dava muito bem com espaço limpo, gerenciava esse espaço muito bem, bola aérea e tal, e assim, trouxe um pouco de dificuldade, a gente teve que tentar criar estímulos e meios para que ele desenvolvesse isso bem e se virar lá. Isso foi bem diferente do que a gente tinha de realidade aqui no Brasil. Em Goiás, em Minas, eu acho que são campeonatos muito parecidos a nível nacional, assim, são competições boas, são competições que exigem bem do goleiro, assim, em todos os aspectos. Hoje aqui, o que eu vejo diferente da realidade que eu pude vivenciar nesses contextos foi que geralmente, por exemplo, quando eu trabalhava em Minas ou em Goiás, geralmente eram os grandes e os pequenos mais ou menos no mesmo pote. Então, por exemplo, era um jogo de mais estudo, ninguém se expunha muito, então era um jogo meio que equilibrado. Aqui no Pernambucano nós temos os grandes, mas nós também somos um clube de muito investimento. Então, assim, um clube com ambição, nós fomos finalistas ano passado, perdemos para o esporte nos pênaltis, eu não sei se vocês acompanharam. Então, assim, a gente entra para brigar por título. Então é um clube que já nasceu grande na sua essência. Então, por exemplo, assim, então, na maioria das vezes, quando pegamos times de menor expressão, é um jogo mais propositivo, diferentemente da minha realidade nos outros estados. Então é um jogo que Uhum. a gente tem mais o domínio dele, então o goleiro fica mais tempo sem ter ações, então isso é um desafio de você manter o goleiro conectado no jogo, sabe? Então, assim, é basicamente isso. Basicamente isso. Encontrar também o goleiro para que consiga fazer os dois, né? Fazer um jogo sem bola muito bom, mas também que às vezes vai jogar uma final contra os times grandes, né? Que eles têm um investimento maior, conseguir ser um goleiro bom de proteção de gol também, de proteção de passe aéreo e tudo. Você tentar equilibrar isso, de você ter um goleiro que corresponda muito bem em todos os momentos, seja em defesa de meta, seja em defesa de espaço e até mesmo no jogo ofensivo. Bacana. Show de bola. Hugão, dentro disso que você estava comentando e tal do Retrô, ano passado o Retrô foi um dos times de destaque aí da Copa do Brasil.
e o goleiro acabou pegando o pênalti e tal. Não lembro o nome dele, certeza você vai Fá- comentar sobre ele aí também. Como que é? Fabian Volpe. Isso. Então, gostaria de você comentar, se dentro dessa parte de análise que você faz, todo o trabalho aí, qual o foco nessa análise na parte do pênalti e que tipo de informação você passa para o goleiro antes e durante o jogo para ele. Tá. Assim, o Retrô, antes da minha chegada, eu cheguei no fim de 2024, na pré-temporada. Foi o ano que o clube foi campeão brasileiro da Série D. E salve o engano, como eu disse lá anteriormente, eu não sou bom com número. O Darley, que é um goleiro que é nosso goleiro até Uhum, hoje, tá voltando de uma cirurgia do tendão do bíceps. O Darley pegou ou foi 9 ou foi 11 pênaltis nessa história de mata-mata do título. uhum, Ele, assim, ele é um cara que, eu vou falar um pouquinho dele, é um cara que ele é fora da curva na questão de leitura de pênalti, sabe? De feeling, ele é absurdo, assim, absurdo. uhum, Isso é dele, inerente dele. É, E aí eu chego em 2024 e aí a gente é finalista do campeonato pernambucano, a gente sai nos pênaltis para o esporte, mas antes disso passamos pelo Náutico nos pênaltis, com o Volpe tendo bom desempenho, fazendo defesas, uhum, e vamos para a Copa do Brasil e chegamos às oitavas de final com o Bahia. Saímos para o Bahia ali. O Bahia foi para as quartas, seguiu o caminho dele e a gente ficou. Assim, foi uma campanha histórica, assim, belíssima. uhum, E essa campanha foi curiosa, cara. Foi curiosa. Eu até coloquei uns dados aqui que eu imaginei que você fosse perguntar, porque de uhum, cabeça eu não vou lembrar. Eu falo com os meninos o seguinte: eu estudo muito pênalti, mas muito. Então, o meu fiel escudeiro, o Elton, ele me passa todos os pênaltis. Eu quero tudo. uhum, Me dá tudo de todo mundo. Num jogo normal, por exemplo, eu vou pegar ali, sei lá, 4 a 5 pênaltis, a dependendo do time, 3 pênaltis, a dependendo disso. A depender do time que eu vou enfrentar, da qualidade, da quantidade de jogadores de qualidade com possibilidade de bater o pênalti ali, eu pego e faço o estudo desse pênalti e mando para o goleiro. Então eu estudo muito para que eles tenham uma informação a mais sucinta possível. Então, uhum, assim, é um trabalho de muita informação, de sobrecarga para mim, mas com o intuito de facilitar a vida deles. Então, assim, o que que eu falo para eles assim? Espera só um minutinho. Você passa o coador, né? É Passar ele como se, limpinho é, para ele. é como se for que o estudo ele vai construir o caminho e a intuição vai completar a obra. Perfeito. Sim, mais do que o estudo, mais do que a melhor tendência comportamental que você avaliar no atleta ali é a intuição, é a leitura do goleiro. E eu falo com eles, é o seguinte, nós vamos fazer a análise, nós vamos estudar, nós vamos chegar num denominador comum. Se lá dentro você mudar tudo, eu tô com você. Eu não vou chegar para o meu atleta e vou falar, eu falei para você que ele ia fazer isso e você fez aquilo, sabe? Uhum, Então, assim, eu perfeito. acho que é esse jogo de confiança e vem lá atrás, de você convencer o cara a ser a sua melhor versão. Então, por exemplo, aqui, eu botei aqui, ó, teve um estudo que fizeram, assim, pegaram uma média global das principais ligas. Premier League, Bundesliga, La Liga, 2020 até a temporada 24-25. Uhum, O índice de defesas de pênalti, em média, a cada 5 pênaltis, um goleiro pegou um pênalti. Então, isso uhum, dá 16 a 20%. Aí eu vou trazer para essa Copa do Brasil, que o Fábio uhum, Volpe teve destaque. Aí eu vou trazer a realidade em números e dados. Então, por exemplo, assim, de 7 pênaltis que ele encontrou na competição, ele pegou 5. De 7, ele pegou 5. uhum. Ele teve 71% de aproveitamento. A média global era 20. Tipo assim, foi absurdo assim, o que ele Muito fora da fez. curva. Então, assim, desses pênaltis, 5 eu tinha estudo, 5 a gente tinha tentado entender e traçar um perfil daquele Uhum, atleta que ia bater o pênalti. Dos 5 estudos, 4 ele pegou. 4 a gente teve êxito. show. Um, o estudo não teve acerto. Então, assim, quando eu, Ok. quando eu tento entender um comportamento, uma tendência do atleta, e ele Uhum, faz algo diferente, eu classifico como erro de estudo.
E Ok. aí, o Volpe foi no estudo e a gente não teve êxito. E ele pegou sem estudo nenhum. Que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente foi jogar em Jequié. E aí 1-0 pra gente. Não, 1-0 pra eles. Uhum. O cara dá um chute de fora da área, um campo ruim. Ela quica no morrinho, na mão dele, quica no morrinho e passa por cima. E aí eu falei, meu Deus. E aí a gente vai, um jogo encardido, cara, um jogo Aham. difícil. Empatamos, pênalti, ele pega. E esse Uhum. pênalti ele não tinha estudo. E ele foi, pegou e tal. E Uhum. aí depois a gente vira e classifica e a gente constrói a história. Vamos para os pênaltis com o Atlético Goianiense, vamos com os pênaltis com o Fortaleza e ele pega. E aí nisso tem um fato curioso, cara. Curioso demais. Eu vou contar, mas eu não vou entregar o ouro, não. Senão eu também entrego Claro, claro. Mas, por exemplo, assim, eu desenvolvi, eu treinei o meu olhar e eu não estudei para isso. Isso acho que foi a experiência, foi a observação. Eu sou um cara muito. Eu sou mexedor. Uhum. Lá em mim a gente fala, eu sou fuçador. Você- Então, assim, eu sempre fui esse cara curioso de. E eu desenvolvi, eu acho que eu treinei o meu olhar e, cara, vem dando certo. Vem dando certo. Graças a Deus, vem dando certo comigo. Então, assim, a gente pegou um atleta que é o Lucero. Ele estava no Fortaleza, o atacante. Uhum. E aí eu peguei o Lucero, tinha 1 zilhão de pênalti. E eu, pô, metódico como sou, falei assim, pronto, ele vai me cansar aqui, mas alguma coisa eu vou achar desse cara. Uhum. Alguma coisa tem. E era pênalti no lado direito e pênalti no lado esquerdo. Uhum. Porém, eu não tenho dado aqui, mas era algo assim, ó, 70% dos pênaltis eram no canto direito, no canto esquerdo do goleiro, Uhum. chapado. O resto era cruzado. Uhum. E aí eu falei, pô, vou entender por que, que ele chapa e por que, que ele cruza. Aí fiquei dias. Aí nada acontecia. Igual esses caras que vão escrever música que a gente vê às vezes em Uhum. podcast. Vou pensar na música, daqui a pouco a letra sumiu. Caraca, eu não sei. Daqui a pouco eu tô no banheiro, vem. Aí eu sou mais ou menos assim. E Uhum. aí, cara, pum, peguei ele. Peguei esse cara. Falei, cara, todas as vezes que ele errou um pênalti na segurança dele, que a segurança dele era chapa, Uhum. ele mudava. E o Uhum. último pênalti dele tinha sido contra o Atlético Mineiro e o Everson tinha pegado. Uhum. Aí, quando é uma situação de uma disputa de pênalti, que é uma coisa mais ampla, aí eu sento com os goleiros e aí o Elton vem junto. E aí o Elton tem uma coisa que é sensacional, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum no mundo. Geralmente a gente coloca na garrafa ou a folha. O Elton tem uma impressora, aqui no Retrô tem uma impressora que é do Elton, e ela imprime. Ela é um adesivo. E aí ela Aham. imprime direitinho. A gente criou um layout e a gente denominou alguns marcadores. Então, tipo assim, ali você tem o nome do atleta, você tem o Aham. número da camisa, consequentemente, você tem o pé dominante, e aí tem uns indicativos que eu não vou falar o que, que é, como que a gente Uhum. trabalha, mas é breve, são informações breves que o goleiro já está familiarizado. Só de Então, tipo olhar ele já assim, quando sabe. ele faz aqui, ele pegou, olhou Uhum. aqui, ele já viu o atleta, ele já sabe. Só que antes disso, paralelo a isso, já teve uma reunião. Então senta eu, o Elton e os 2 ou 3 goleiros que vão para aquela partida. E Uhum. aí a gente constrói a ideia junto. E aí, ó, Bacana. pum, fulano de tal. Aí tá lá, tum. Aí tem a fotinha do cara, bonitinha. A gente cria um dashboard legal, com golzinhos, percentuais, as cores, enfim. Uhum. Só que o mais importante do que você ter os dados é você saber usar ele. E aí é que entra Claro. qualitativo, que eu acho que é o pulo do gato. E aí pum, chegamos nesse atleta, eu falei assim, cara, o que eu trago para vocês pra gente trocar? Toda vez que ele perdeu um pênalti, ele mudou. Isso explica por que tem alguns pênaltis no canto de cá. Aí ele, pô, velho, mas eles não estão numa situação privilegiada no campeonato lá deles, eu acho que eles estão pressionados, enfim. Falei assim, tudo pode acontecer, é uma tendência, pode chegar no jogo e ele cavar. A gente não sabe o que vai acontecer, É. mas é uma tendência que ele cruze, porque ele Uhum. errou e tal. E aí o goleiro que era o reserva imediato na ocasião, tá no Brusque hoje, é o Paulo Janezinho. O Paulo Janezinho, caraca, meu, é isso. Ele vai cruzar, eu vou, pé mesmo, ele vai cruzar. Vai cruzar e definimos tudo, botou lá bonitinho. Aí quando definiu o empate, vai para os pênaltis. O goleiro reserva te ajudou, na verdade.
Não, mas escuta. Te deu Aí moral. sentamos no... Aí eu acho que é um momento de calma, aí senta no banco. Aí senta eu, o Elton com o MacBookzinho dele, a impressora, o Volpe e o Janizine. Aí sentamos e aí eu falei, bora, vamos passar quem tá em campo pra gente imprimir. Então tem fulano, fulano, cicrano que terminaram jogando, tem possibilidade de bater. O Luceiro era um deles. E aí chegou na hora do Luceiro, eu vou na segurança, ele vai chapar. Ele mudou todo o nosso combinado. Aham. Aí eu falei, meu irmão, o que você sentir no momento é isso. Mas a gente combinou alguma coisa antes e tal. Aí o Janizinho, meu irmão, aí já apelou, vai pra não sei onde. Ele convenceu a gente, você vai lá. Moral da história. O primeiro pênalti quem bate é o Luceiro. O Luceiro bate aonde a gente identificou que poderia Aham. acontecer, né? Então ele realmente cruza e ele vai pro cruzado. Ele não foi na teimosia dele, não. Ele vai Aham. segurar, E aí ele pega. levanta. Puta merda, sabe? E, assim, são lances legais, essas são histórias dentre várias Bacana, outras. cara. Como ele mesmo, eu tenho outros, assim, e é bem legal, sabe, cara? Então, assim, eu acredito muito no estudo, eu acredito muito, assim, que o estudo ele constrói, ele te dá muito subsídio para ter uma assertividade ali, mas o que realmente vai construir a obra ali é o feeling ali, é a intuição do goleiro, sabe? E Perfeito. também a confiança ali também igual você falou, eu sempre brinco, né? Nós somos vendedores de ideias, né? Então você vendeu a ideia pro cara, o cara comprou a ideia. Talvez, igual falou, tem hora que não vai funcionar, né? Igual você falou, a questão fez o estudo, falou que o cara talvez ia chapar e o cara cruzou, vamos dizer. Mas às vezes, né, não sei se você coloca isso aí no ponto assim, ó. Mas ele chapou, ele trocou porque o meu goleiro moveu antes. Entendeu? Tipo assim, eu também vejo isso às vezes, colocar como falha, ó, o cara trocou, mas por que ele trocou? Aí você vai ver o goleiro mudou antes, ele olhou o goleiro, eu não olhava o goleiro, olhou o goleiro, foi e trocou. Então, assim, São um dos gatilhos que eu chamo. Então, por exemplo, assim, é, né, vou entregar um dos ouros. Por exemplo, se o cara ele tem um indicador de canto definido, que eu chamo, é quando ele não olha o goleiro em momento nenhum, então ele não espera o caminho. Então isso dá Uhum. pra gente subsídios a gente sair num pé de apoio, que o cara é não tá mais te rápido, olhando, né? você pode sair no apoio dele. Agora, se o cara é um cara que te olha, espera você dar caminho, então você tem que trabalhar com espera, ou você tem que trabalhar com uma indução, depender daquilo que você estudou, sabe? Então, assim, Perfeito. é complexo, é muito complexo, só que a gente tenta estudar o máximo possível para simplificar isso para ele. E aí entra no poder, assim, no poder de convencimento, entra muito. Ele sempre brincou, falou assim, cara, eu nunca fui pegador de pênalti. Ele falava, eu nunca fui pegador de pênalti. Só que ele é um cara, só pra você ter noção, privilegiado fisicamente. O Volpe, quando ele tava muito cansado, ele saltava 60, velho. Porra. Ele saltava 60, assim, é um cara muito forte. Então, Uhum. se ele tem muita força inicial, assim, consciente, que ele consegue sair do zero, da inércia, ele abrange uma área gigantesca. Se esse Uhum. cara ajustar o time dele, o time de saída, dele entender esses pormenores de, por exemplo, pô, esse atleta, tudo bem, que é uma tendência, a gente não pode cravar nada. Mas, pô, a tendência é que esse cara não me olhe, ele apresenta esse comportamento repetidas vezes. Eu vou sair no Uhum. apoio, fatalmente, aumenta muito a probabilidade dele defender, por ele Claro. já ser um forte. Então, eu acho que isso foi a grande sacada. E nesse Perfeito. ano, o Darley, a gente tinha ido para a Copa do Nordeste numa disputa de pênaltis, que o Darley pega 3 pênaltis também. E assim, de 19 pênaltis que a gente estudou no ano, 17 a gente acertou. A gente teve 92% de aproveitamento. Então isso explica muito também, eu acho que a confiança deles. Eles veem uma verdade naquilo e assim, Uhum. realmente compra a ideia, e aí eu acho que o Papai do Céu põe a mão também, né? Perfeito. Abençoa. Muito bom, cara. Com certeza. Isso aí. Como a gente mencionou no começo aí, o Hugo tem, né, possui as licenças aí da CBF e recentemente ministrou, né, algumas aulas lá para treinadores, né? Foi a licença para treinador de futebol, né? Não foi para o treinador de goleiro, né? Aquela parte que o treinador de goleiro vai lá falar um pouquinho da parte específica de goleiro, não é isso? Ou foi Foi. para foi para os treinadores, né? Não, não, treinadores de futebol. Na verdade, Treinador de futebol, isso. o Edson Palomares, que na ocasião é o responsável pelas licenças A, Pro da CBF para treinadores de futebol, não de treinadores de goleiro. E aí teve a turma da licença A, que foi em Recife agora em final de 2025.
E aí ele me convidou para que eu fosse falar sobre o treinamento de goleiro, o treinador de goleiro, a figura, né? Que assim, é inegável e notório que é a profissão que mais evoluiu dentro do futebol. Uhum. Não só o goleiro, mas a nossa É. área, ela tá rica. Ela tá se enriquecendo muito do ponto de vista da análise, do ponto de vista de você ter uma capacidade de um controle de carga, de você ter um treinamento físico, de você ter um link organizacional com o treinador, com a programação de cima, e você criar a sua baseada naquilo, sempre que possível, enfim. Então, assim, nada mais, nada menos que eu fui falar com uma visão sistêmica do treinamento de goleiro, sabe? E aí eu trouxe o olhar da preparação de goleiro para os treinadores. Não foi falar sobre treino bacana, treino isso, treino aquilo, mas sim, uma visão sistêmica sobre uma visão ampla daquilo que o treinador de goleiro pode fazer e pode contribuir com o treinador de futebol, sabe? Aí eu falei um pouquinho sobre como eu trabalho, mostrei um pouquinho, trouxe alguns estudos que eu fiz com os goleiros, então, tipo assim, a gente tem muito conhecimento, então, falei muito sobre bola parada, sobre posicionamento, então, assim, eu trouxe uma visão sobre o aspecto, assim, por exemplo, tem goleiro que falam que sai mal do gol, mas o cara tem um ótimo domínio técnico, tem uma ótima gestão de espaço e tempo, e ele se dá muito bem com espaço limpo. Às vezes o problema é a área povoada, e isso quase todos têm. Se você traz muita gente para cima de você, fica complexo de você sair do gol, fica complexo de você defender o espaço. Quando você vai defender o espaço, tem mais gente, então você pode ter situação de duelo que pode te atrapalhar, enfim. Então, assim, eu trouxe uma visão para eles, eu não tenho aqui, porque eu nem pensei que eu fosse falar sobre isso, mas, assim, uma visão dos goleiros sobre essa questão de, numa bola parada, de às vezes você traz a linha para baixo, achando que o seu goleiro não sai bem, como forma de proteger, e você não está potencializando o cara. Então, às vezes, se você tira a linha e deixa ela mais distante, às vezes você Uhum. aumenta a área de atuação. Então, você consegue responsabilizar mais o seu goleiro por um espaço e você potencializa o que ele tem de bom, porque ele, com espaço, ele se dá melhor. Então, assim, aí trouxe várias discussões sobre isso, sabe, para a sala, assim, foi muito legal, foi enriquecedor, e assim, foi bem voltado para essa questão sistêmica do treinamento, a visão do treinador de goleiro dentro do contexto, a visão do treinador de goleiro com relação a ser inserido na comissão, que Uhum. antigamente era mais difícil, então o treinador meio que não incluía o preparador de goleiro na sua montagem da sessão. Então hoje já é uma coisa que é mais uma prática comum dentro do futebol brasileiro. Hoje, quando vai ter a reunião do treinador com seu auxiliar, ele já chama toda a comissão, o treinador de goleiro participa, ele entende aquilo que vai ser feito no trabalho, ele entende qual a função dentro daquele trabalho. Então, assim, basicamente foi isso, foi sistematizar esse olhar sobre o treinador de goleiro e treinamento de goleiros dentro do contexto. E eu sempre brinco com os treinadores, né, que eu conheço assim, eu falo com eles, ó, cuidado, que o treinador de goleiro bom, ele vai te ajudar muito, mas o treinador de goleiro ruim, ele vai jogar todo o seu trabalho que você tá aí ralando e você vai ser o primeiro a cair dependendo, porque às vezes o treinador de goleiro é da casa, né? Então toma Sim. cuidado, inclui seu treinador de goleiro, tenta entender o que que passa na cabeça do seu treinador de goleiro, o que 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 informação ele tá passando pro seu goleiro que vai jogar e tal. Então a gente tenta alertar um pouquinho aos treinadores, porque E para eu eles entenderem enxergo que assim, é. isso vai muito assim, eu enxergo a função do preparador de goleiro como um facilitador da vida deles. De entender o que ele precisa, o que ele quer enquanto modelo, o que ele quer enquanto estratégia, talvez para aquela partida. Mas, assim, de forma geral, entender o que ele quer do goleiro. Óbvio que ele quer que o goleiro não toma gol, né? O que você quer do goleiro? Não, eu quero que ele defenda a bola e não toma gol. É isso, mas assim, mas de uma forma geral, entender qual é a participação do goleiro naquele modelo de jogo e ser uma ferramenta de auxílio para ele. Não, Uhum. porque assim, o que já aconteceu muito, que eu já vivenciei enquanto atleta. Então, o treinador tem uma ideia de jogo, ele tem um ideal, ele tem uma proposta, e às vezes não, o treinador de goleiro vai contra aquilo. E aí ele traz pra gente, atleta. E eu, quando, pô, não existe não. Quer que você saia do gol ali, mas não sai não, fica na casinha. Então, assim, eu acho que não é por aí o caminho. Uhum. Então, eu entendo que, assim, entender o que o coach, enquanto comandante, quer, o que ele quer. Se
ideias divergirem nesse problema, você tenta ter essa troca com ele e tentar parar as arestas com o treinador. E aí resolveu esse problema, chegaram num denominador comum, nós somos facilitadores do processo. Então a gente vai fazer, não vai medir esforços para que o goleiro possa ter rendimento e performar dentro daquilo que ele espera. Então basicamente é isso. E foi isso que a gente teve de troca lá na licença. Foi uma experiência bem legal, assim. Até porque a divergência ali de ideia, ali de modelo, né, do que o treinador quer, porque o treinador de goleiro acredita, no final, não quem está certo, quem está errado, no final, por não estar todo mundo acreditando numa coisa só, né, acredito na energia. A energia não vai conectar. E Vai Exatamente. ela vai alinhar, né? acabar vai ficar desalinhado, não É, vai conectar no final. é bem por aí. Vou fazer Nesse mais duas aqui para gente matar. Já que você falou lá, né, quando você foi para o Chipre não sabia nada de inglês. Como que você vê a importância do treinador de goleiro brasileiro, especialmente, né? Tem vários treinadores de goleiro fora do Brasil, né? Você está conversando com dois aqui hoje. De aprender pelo menos o básico ali, com certeza, eu não sei se o Vilar falava alguma coisa de inglês, mas ele deve ter te ajudado, não sei, ou quem está ali ter te ajudado, os outros brasileiros, mas qual que é a importância, né? Como você vê assim, a importância da preparação para aqueles que querem, né, um dia trabalhar fora do Brasil? É fundamental, né, cara? Eu acho que é um caminho sem volta. Por exemplo, essa exportação de treinadores de goleiro, ela está crescendo a cada dia, muito pela qualidade dos profissionais que se tem no Brasil, né? Então, acaba que cada vez mais vão sair profissionais daqui para qualquer continente, qualquer país que seja. Então, assim, o princípio básico é o inglês, né? Então, eu poderia ter tido mais facilidade no meu início lá se eu tivesse falado inglês. O Vilar estudava inglês, mas o Vilar tinha vergonha de falar. Eu já sou mais carudo. Então, eu inventava palavra e ia na enrolação e fui me virando até que hoje o meu inglês está até meio travado. Mas, por exemplo, sempre nas janelas chegam oportunidades para mim. Seja Vietnã, seja na Indonésia, então, assim, hoje eu estou muito bem resolvido no Retrô, sou muito feliz aqui, não é o momento de eu sair com a minha família, então, assim, mas as oportunidades para os treinadores, para nós treinadores, elas estão sempre chegando. Então, assim, é importante que se aprenda o inglês, né? Essa conversação, pelo menos, que escrever eu não escrevo nada. Falar eu tenho, se eu preciso dar uma destravadinha, mas que aí hoje falta palavras, por exemplo, mas coisa que o cara vai na prática ali rapidinho ele desembola, mas O escutar vai te é, ajudando também a fluir. é o principal, sabe, cara? Então, eu acho que é um caminho assim sem volta. Então, o preparador de goleiro que hoje se especializa para trabalhar em alto rendimento, uma das coisas que ele tem que fazer é se preparar para o inglês, porque a oportunidade não avisa, né? E ela tá sempre batendo na porta. É isso aí. O Gão, a gente tava brincando aqui antes aqui né, os guerreiros aí do futebol, né? Tanto aqueles como goleiro, né? Que ficam aí de 3 meses campeonato estadual, divisões menores, e os treinadores de goleiro também. Deixa aí, né, um recado aí, né? Gente que tá aí batalhando tanto tempo já né? Lógico que agora, graças a Deus, você tá num cenário melhor, né? Num clube, né? Como você falou, um potencial enorme aí. Eu já vi um pouquinho do CT, algumas coisas eu já vi, mas espero um dia poder conhecer de perto, mas dá uma dica, né? Um conselho, né? Você já deixou o conselho de estudar, né? De se preparar na questão do inglês. Qual que seria o conselho para quem está começando, né? Que quer um dia é, chegar em voos maiores, né? Vamos dizer assim. Não Eu, que a gente esteja muito longe, né? Mas a gente já percorreu um caminhozinho bom aí, né? eu, E eu, só, eu e só costumo brincar. acrescentando também, Gon, desculpa te cortar. Dá essa palavra sua para os treinadores de goleiro que está começando, ou que já tem coisa. E o que você falaria pro Hugo, treinador de goleiro, quando começou também? Eu pegando o gancho do Fred ali, eu falo que a gente tá no trecho há muito tempo, a gente já tá calejado, né? Mas assim, eu acho que a palavra-chave é acreditar. Eu, o Felipe sabe um pouquinho da minha história, assim, e eu de onde eu saí era pouco provável que hoje alguém acreditasse que eu fosse estar no lugar que eu estou, no cargo que eu estou, desenvolvendo o trabalho que eu estou desenvolvendo, sabe? E isso só aconteceu porque eu acreditei. Eu acreditei em mim, eu acreditei nos meus sonhos, acreditei no meu potencial e principalmente eu me preparei para esse momento.
Então, assim, quando eu falo que com vocês que lá em 2015 eu alimentava um documento que eu não sabia que talvez eu fosse usar, é, eu coloco Deus na frente de tudo que eu faço, sabe? Então, assim, Deus me abençoou. Não sei nem se eu sou digno dessa oportunidade, mas, assim, quando a gente faz as coisas com boas intenções, se prepara para isso, eu acho que Deus abençoa. Quando a gente trabalha com honestidade, que a gente quer o bem das pessoas, a gente faz o bem sem olhar quem. Então, assim, as coisas acabam acontecendo. E aí, hoje eu tenho uma prova divina, assim, dentro das minhas orações, que Deus me preparou lá em 2014 para estar aqui hoje. Porque eu estou num clube completamente estruturado, o clube que mais negocia jogadores de base do Brasil, um clube que tem uma faculdade gigante que forma os profissionais dentro da própria estrutura. E hoje eu tenho o privilégio de poder contribuir com isso. Então eu me preparei lá atrás para esse momento. Hoje a gente desenvolveu dentro do departamento dois programas de trabalho, que é o DNA Retro, que é um programa de desenvolvimento técnico individual. A gente tem um programa GDA, que é um programa de desenvolvimento motor, não menos importante que o programa técnico. E hoje a gente tem uma plataforma que eu criei, que é a IDT, que ela mensura o índice de desenvolvimento técnico. Então a gente consegue quantificar isso com dados que são vários de todas as vertentes da performance. A gente consegue quantificar é, e ter uma maior assertividade nas tomadas de decisões da direção. Então a gente consegue municiar eles com informações mais fidedignas sobre cada atleta. Então, assim, se eu pudesse falar hoje pro Hugo que parou de jogar em 2014, ou pro Hugo que saiu de Muriaé com 17 anos, 16 anos de idade, eu falaria parabéns, cara, você conseguiu. Então, assim, tô distante dos meus objetivos pessoais e profissionais ainda, mas eu tô no caminho, sabe? Eu sou muito grato pelo que eu vivo hoje, muito grato a Deus por tudo que me deu, uma família maravilhosa, uma esposa, dois filhos que são bênçãos na minha vida e pelo meu trabalho. Então, assim, tudo passou muito por acreditar. Eu sempre acreditei, sempre entreguei para Deus, mas eu nunca deixei de me preparar, porque eu acredito também que as coisas não caem do céu. E é isso. Eu acho que o resto é história. É isso aí. E Show de bola, manda um Gão. abraço aí pra esposa, agradece aí, né? Porque ela tá lá sozinha, 2 contra 1, né? Fala quando tem dois É, filhos, é 2 contra 1, aí Mas fica. ela tá chorando, o bicho deve Daqui a estar pouco, pegando. Quando eu abrir daqui a a pouco tá porta aqui do batendo. quarto, Mas é isso, ô, Gão. Te show de bola, agradecer, Gão. né? Depois de eu passar a palavra pro Felipe, te agradecer imensamente aí pelo tempo, pelo conhecimento, por compartilhar um pouquinho, né, do seu dia a dia, da sua história aí, que é fantástica, que você continue aí evoluindo e galgando voos maiores, né? E precisando, você sabe, a gente tá sempre à disposição. Show de bola, Gão. Não falar mais do mesmo igual o Fred, mas agradecer, cara, pelo seu tempo, sua disponibilidade, né? E te parabenizar por toda essa história sua que você fez, né? E que vem construindo no Retrô também. E certeza que aí é a base para algo grande para você poder construir também, tá? Sabe que você tem um amigo aqui, tá torcendo muito para você. E sucesso sempre na carreira, meu amigo. Obrigado pelo Quando, seu eu que tempo aí. agradeço, Filipão, Fred aí, obrigado pela atenção, obrigado pela troca. Foi uma noite bacana aí, resenha boa. E que precisar também, eu tô aqui. Só dá o grito que vocês têm um parceiro do lado de cá. Pode contar comigo também. quando for fazer churrasco lá em Muriaé, chama a gente, né, Já velho? sabe. Bora, tem que marcar esse encontro aí.